Boa noite aí, pessoal. Conseguindo me ouvir bem? Então, o pessoal que está aqui, né? De áudio. E aí, tá tudo aqui? Não tem ninguém. Não tem ninguém aqui, ó. Você voltou, ó, tô experimentando ainda. Admitir. Pessoal, estamos aqui online já gravando. Queria saber se o áudio está bom, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, como é que está aí, certo? E aí, Agnello, você está flotável junto? Pode começar. Mônica, só me confirma que o áudio tudo está ok. Sei lá, vamos falar. Já que eles estão disponíveis. Fez o... Né? Edita. Tá maquiando, não estou ouvindo nada. Você cagou? Tá dando para ouvir bem, Agnello? Ô, mulher. Tá bom. Então, beleza. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Então, eu vou começar aqui. Se der algum problema aí de áudio, de imagem, vocês me avisem, beleza? E vocês estão conseguindo ver o slide também, né? Faz pelo menos um joinha, assim, tá bom, para eu saber se vocês estão conseguindo ver o slide ou não. Você está conseguindo ver o slide? Então, tá bom. Beleza. Vamos lá. Ah, esse celular a gente pode usar ele para mostrar logo, para mostrar o todo, certo? Então, vamos lá. Então, o que acontece? A gente vai começar hoje a falar sobre cada um dos traços de caráter, certo? Então, dentro da nossa mente tem 5 traços. Dá para quebrar, para de transmutar energia. Dentro da nossa mente tem os 5 traços de caráter. Então, principalmente agora, vai sair o Divertidamente, o segundo filme, certo? Vocês viram? Vai sair o 2? É. E aí, tipo, agora vai falar sobre, principalmente sobre ansiedade, né? Então vai ter, digamos que um personagem a mais, que é a ansiedade. E dentro dessa análise de caracteres, vocês lembram que na primeira aula, na aula 0, a gente até mostrou os bonequinhos e falou, ó, o medo seria como se fosse o esquizoide. O oral é como se fosse a tristeza. Psicopata é como se fosse a alegria. Né? O rígido, o masoquista é como se fosse a raiva. E a rigidez é como se fosse a nojinha, certo? E aí você pode perceber que o esquizoide, que é o medo, ele tinha as formas alongadas, compridas, né? A tristeza, que era o oral, tinha as formas arredondadas, né? Só considera que está gravando. Tá, tá no rec? Então, psicopata, que era a alegria, você pode ver que ela tinha o peito aqui estufado, que é a forma triangular. O masoquista, que é o raiva, era um quadrado, certo? E a nojinho era... Ela até ficava se maquiando em alguns momentos e tal, porque é a rigidez, é a questão da harmonia, certo?
Então, por que que eu estou recapitulando isso? Por que que acontece? Por que que muitas vezes a gente não se sente pleno, se sente sem energia, etc. Porque a gente abandona no caminho alguns dos nossos pratos. Então, lembra que na nossa mente tem os cinco. E mesmo que você tenha pouco de um deles, você tem ele. Então, se você não nutrir com o que ele precisa, vai dar um vaziozinho. Vai dar uma sensação de que a vida não está tão boa assim. Então, todos os traços têm que ser nutridos. Então, imagina que no seu dia tem 24 horas. Tem. Você passa, em média, 16 horas acordado, não é isso? Mas, oi? Certo? E então, imagina que nessas 16 horas, a hora é como se fosse uma ficha. Quanto dessas 16 fichas que você tem, quanto que você vai nutrir o seu oral, o seu masoquista, o seu psicopata, o seu rígido, etc. Vai depender do quanto você tem. Então, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai começar a identificar o quanto você tem, a gente vai começar a sublimar, ou seja, dissolver a couraça ocular, que é justamente a couraça do esquizoide, e a gente vai depois fazer um momento de acolhimento para entender como é que vai ser a experiência para vocês. Então, basicamente, vai ser essa sequência. E aí, cada semana, a gente vai tratar um traço diferente para que vocês se sintam plenos. Então, cada semana um traço diferente e todos os dias uma tarefa. Então, são 7 tarefas para cada um dos traços. Beleza? Então, hoje vocês já receberam a primeira. Na verdade, hoje acabou sendo 2 tarefas. A primeira que eu lancei no dia foi montar um diário, só que no formato de como se fosse um seriado Netflix. Então, todo mundo adora ficar em canal de streaming, assistir seriado, etc. Né? E aí a gente acaba ficando horas e horas assistindo seriado, e muitas vezes eu percebo que isso será que agrega, sim, na nossa vida, né? A gente poder estar fazendo tanta coisa, e aí às vezes o episódio ele vai para dor, por quê? Ele se desvia assistindo seriado, fugindo da realidade, em vez de usar essa criatividade, essa imaginação para algo útil, em prol de ganhar dinheiro, sei lá. Então a gente vai pegar essa criatividade, o uso do raciocínio lógico e imaginação, são as 3 necessidades principais do esquizoide, e levar todas elas para o recurso. Então, uma das coisas que tem muito a ver com o esquizoide é ler, escrever, montar um roteiro. Então, a gente vai pegar a própria vida de vocês, pedir para transformar num diário, mas como se vocês fossem vender esse roteiro depois para um seriado do Netflix. Então, vocês vão fazer isso durante esses 7 dias dessa semana. Já compraram o caderninho? Estão fazendo? Tá bom. Espero que vocês que estão aí no online também já tenham comprado o caderninho de vocês. E amanhã, então, entre 8, no máximo 9 horas da manhã, a segunda tarefa. E todos os dias, então, a gente vai ter uma tarefa para o episódio até completar 7 tarefas. Isso vai ser na terça-feira. Quarta-feira de manhã, a primeira tarefa do oral. Certo? E a gente vai seguir para que, independentemente de qual for o traço de vocês, a gente levar todos para o retiro. Segundo ponto, vamos supor que vocês façam todas as atividades dessa semana e não sintam tanta diferença. Se vocês não sentirem tanta diferença, pode ser que esteja acontecendo. Número um, você nem tem tanto episódio assim. Então, por isso que você fez tudo isso e não deu tanta diferença na sua vida. Porque você tem muito pouco dos episódios. Mas, com certeza, se você não tem episódios, você tem os outros. Então, fica calma que vai dar tudo certo. Pode ser que você esteja fazendo tudo isso e dê bastante diferença. Então, significa que você tem bastante esquizoidia. Essa esquizoidia provavelmente estava na dor e você trouxe ela para o recurso. Pode ser que você faça tudo isso e também não tenha tanto resultado. Aí, o que acontece? Talvez você não tenha se dedicado tanto e o seu esquizoide está na dor. Então, você está tendo essa
esse conflito, assim. Então, você fala, nossa, eu preciso, mas... Ou você vai até mesmo se sabotar para não fazer tudo, porque você também pode ter bastante esquizoide, e como o esquizoide está na dor, ele vai se sabotar. E aí depois vocês vão ver que os traços, eles se dão as mãos para ir para o fundo do poço. Então, às vezes, está o psicopata com o esquizoide na dor. E aí, por exemplo, o psicopata convence o esquizoide a continuar na dor. Certo? Alguém quer perguntar uma coisa? Não, de boa. Vamos, como é que eu faço aqui? Vai tentar. Uhum. Mas nada impede de você fazer provas no livro. Você fez o seu dia. Você vai escrever um diário, normal. É um diário. Só que, será que você conseguiria vender o que está acontecendo na sua vida com o seriado Netflix? Isso é até um norte para você ver se a sua vida está mais sem graça ou não do que um seriado no Netflix. E a sua vida não está com emoção nenhuma, então significa que muitos dos seus traços devem estar na dor. Porque se quando chega a noite você só tem coisa ruim para escrever no diário, tipo, nossa, hoje, segunda-feira, que inferno, tive que trabalhar, meu chefe, que é o que você está escrevendo? Será que alguém assistiria esse seriado? Né? Então é até uma forma de já começar a perceber aí junto, no meio dessa história, que tem outros traços que estão ou não na dor. Beleza? Eu acho que todo mundo já assistiu ou viu alguma vez na vida esse desenho. Vocês lembram desse desenho? Eram os Cavaleiros do Zodíaco. Foi muito famoso nos anos 90, certo? Então, todas as crianças aí dos anos 90 assistiam esse desenho, passava lá na Manchete, no canal 9, né? E aí, o que, que tinha nesse desenho? Nesse desenho, como vocês podem perceber, todos os personagens, eles usam Armaduras. armadura, armadura, né? Então, todos eles, ó, eles estão, além da roupa, eles usam armadura. Então, o que, que é uma couraça muscular? Então, imagina que quando a gente nasce, nosso espírito ele vem, então ele é puro amor, né? Você pode ver que um bebê, ele não tem pudor nenhum, né? Ele enfia o dedão na boca, ele mexe ali, cheira, ele está explorando o mundo. Então, ele não tem bloqueio. E aí, conforme a gente vai, né, crescendo, começam as coisas do tipo. Homem chora, engole choro, não fala com estranho, vai deixar o carro aberto, alguém vai te assaltar. Aqui é perigoso, está tudo escuro. Não pode aceitar bala de estranho, não conversa com estranho. E aí isso daí vai criando bloqueios, 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 e vai encouraçando o corpo, criando armadura. Por quê? Porque esses bloqueios, eles são justamente para nos proteger, certo? E aí, muitas vezes, se a gente olhasse de frente para o que está acontecendo, a gente sofreria demais. Então, o corpo vai criando essas couraças, essas armaduras. Então, imagina que é como se fosse cintas ou como se fosse mini camisas de força em volta da parte dos olhos, ou da boca, da garganta, peito, a barriga e a pele, certo? E aí imagine então que essa energia então parada, ela pode chegar de 80 a 85% de estagnação. Então imagina que de 80 a 85% do que você poderia produzir, tanto financeiramente, certo? Não está ganhando dinheiro, amorosamente, sexualmente, em performance na cama, em todas as áreas da sua vida, você está performando e vivendo menos, porque de 80% a 85% da energia vital, e aí, se você for para a filosofia indiana, chama de prana, dentro da acupuntura a gente chama de chi, em cada filosofia vai chamar de um jeito, e dentro da psicologia corporal a gente chama de orgônio. Já vem da palavra orgasmo.
Então, é a energia sexual que está estagnada. E até eu ouvi recentemente um podcast de Tantra, e o mestre falou assim que não é energia sexual e energia. Toda energia é sexual. Certo? Por quê? Porque o que nos deu a vida, o que faz a gente ter alma, almático, o que nos anima, o que nos dá ânimo, veio do quê? De uma concepção de que natureza? Sexual. Então, como é que as religiões, a mídia, etc., tentam estagnar? Através da nossa manifestação corporal. Por isso que o homem não pode rebolar, por exemplo. Por isso que na época lá da Inquisição, a Igreja Católica, etc., vai lá e suprime, estagna o corpo, né? Fazendo o corpo ser algo sujo e vamos cuidar só da alma. Né? Quantas camadas de roupa não existia na época lá feudal para você conseguir tirar a calcinha de uma mulher, né? Eram camadas e camadas e camadas para dificultar o máximo possível a liberação e a expressão do corpo. Então, qual é o nome real que a gente deve dar para essa mentoria? Desbloqueia o seu corpo, tracinho, desbloqueia a sua vida. Porque se você tiver um corpo bloqueado, você não vai fluir na sua vida, seja financeiramente, sexualmente, amorosamente, empresarialmente, em qualquer área que você quiser. Está fazendo sentido para vocês? Para vocês que estão assistindo online, está fazendo sentido ou é muita maluquice? Ah, tá fazendo sentido, né? Todo mundo gritando, não vai ver para ouvir. Fala um de cada vez. Espero que estejam todos aí. E aí, então, o que acontece é que cada um desses traços, eles são formados num processo que a gente chama de mielinização, que é o quê? Por exemplo, quando a gente pensa no esquizoide, a parte que está sendo mielinizada, ou seja, as conexões neurais que estão sendo feitas, das terminações nervosas, é toda a parte do crânio. Tá? Quando a gente pensa no oral, é a cervical. Quando a gente pensa no psicopata, é a coluna torácica. Ou tem alguns exames também que vem escrito coluna dorsal. Em vez de vem escrito T1, T2, vem escrito D1, D2, que é o nome das vértebras. Né? A lombar é o masoquista, que vai dar L, L5. E aí a gente tem a coluna sacral, que justamente já está na região genital, que é a rigidez, que vai dar F1, se não me engano, F3, F5 também. Só que elas não têm mobilidade, elas são grudadas, certo? O Otávio que está aí, que é médico, qualquer coisa ele me corrige, certo? Mas pelo que eu me lembro é exatamente isso, beleza? E aí o que acontece? Quanto mais você tiver vivido, ou melhor, não é quanto mais você tiver vivido. Quanto mais inconscientemente a sua mente tiver interpretado que você passou por rejeição, mais forte ficaram essas conexões neurais. E aí, depois que passa de toda a sua gestação até os 3 primeiros meses de idade, acontece um processo que a gente chama de poda neural, que é o quê? Se a sua mente inconscientemente interpretou rejeição pouquíssimas vezes, todas essas conexões relacionadas aqui ao crânio, elas são eliminadas através de fezes, urina, suor, etc., que a gente está falando de eliminação de células, e fica bem pouquinho. Então, você vai ser bem pouquinho esse episódio para o resto da sua vida. Agora, se você inconscientemente interpretou muito fortemente que você foi rejeitado, quando acontecer o processo de poda neural, praticamente nada vai ser eliminado e aquelas conexões, aquelas sinapses, elas vão ficar muito fortes. E aí o seu próprio corpo ele vai se moldar para ser esquizoide. Beleza? Está muito confuso ou está fazendo sentido? Então, olha só, era o que a gente estava falando. Então, desde a sua gestação até o parto, até os 3 primeiros meses de vida, você está formando o seu traço de caráter esquizoide.
Por isso que todo bebê é feio pra caramba e parece um joelho, né? Porque é tudo igual. E assim, qual é o primeiro contato que o bebê tem com a mãe? Através do contato visual. Então, por incrível que pareça, inconscientemente você já está captando tudo que está acontecendo. Então, se inconscientemente você interpretar que a sua mãe não está tendo um olhar amoroso, você também pode ter interpretado que você está sendo rejeitado. Mas a principal sensação de rejeição, porque lembra que é todo o período da gestação, mais de 1 a 3 meses fora da barriga da mãe, é o seguinte: toda vez que a sua mãe lembrava que ela estava grávida, e por um acaso isso dava um medo nela, o útero ele comprimia, e além de comprimir, ele se tornava gelado. E por que que ela lembrava que ela estava grávida? Porque geralmente você se manifestava, você dava um soquinho, um chutinho. E aí, então, ela comprime, e essa compressão faz toda a energia que, em teoria, estaria no corpo ir para a cabeça. Por isso que, geralmente, quem é esquizoide é aquele cabeção, pirulito, com o corpo sim, beleza? Então, a dor daquele momento foi que ele se sentiu rejeitado. E o que que a gente vai trabalhar nesses próximos 7 dias como atividades para mudanças de hábitos é o que, ó, levar vocês para uma criatividade saudável, para uma imaginação saudável e para uma capacidade de raciocinar saudável. Tá? Eu atendo aqui um monte de cliente que é esquizoide. Geralmente, eles não fecham pacote comigo. Porque, primeiro, que esquizoide tem dificuldade de tomar a decisão rápida. Segundo, que ele sempre precisa fazer as contas antes de dar a resposta. Muito racional, certo? E como que eu faço aqui? O que eu faço para fechar o pacote? É um valor mais baixo se fechar na hora, e se você for pensar, fica mais caro. Geralmente eles ficam revoltados comigo, assim, é injusto, não sei o quê, mas é uma estratégia de venda, certo? E aí eles não gostam de trabalhar sob pressão, eles sempre precisam pegar e fazer as contas primeiro, antes de dar a resposta. Então aqui tem um exemplo de uma pessoa esquizoide, que era o Gandhi. Vamos pensar em outro exemplo? O Woody do Toy Story, certo? Mark Zuckerberg. Todos esses caras são esquizoides, beleza? Você vê que o Woody do Toy Story ele não bate muito bem, ele está sempre no mundo das ideias. O Gandhi, quando a gente pensa, é um ser que é muito voltado para a espiritualidade, então ele está meio desconectado da matéria, da terra. E o Mark Zuckerberg está desconectado no sentido de, não que ele não está ganhando dinheiro, certo? Porque o episódio dele está no recurso. Mas ele é do mundo virtual. Não sei se vocês sabem, o Mark Zuckerberg é o, né, principal sócio lá, tem as maiores ações dentro do Facebook, Instagram, WhatsApp, toda essa rede, certo? Então é muito mais de uma coisa que não existe, imaginativa, do que de recurso. Mas aí é claro que se a gente destrinchar, eles têm todos os traços dentro deles. Por quê? Porque para o grande fazer tudo o que ele fez, ele tem que ter muita psicopatia, porque ele era um líder. E a liderança, a persuasão, etc., é um traço do psicopata. Assim como Mark Zuckerberg, para ter todo esse império, também precisa ter bastante psicopatia. Porque, novamente, é um cargo de liderança, ele vai lá e encabeça. Mas, com certeza, ele tem mais esquizoide do que qualquer outro traço. E o Gandhi também, e o Woody do Toy Story também. Então, por isso que a gente está usando eles como exemplo. Beleza? Então, aqui tem mais ou menos como seria o corpo de um esquizoide, que é o boneco de palito com cabeção. Vocês já viram pessoas assim, né? Tipicamente esquizoide. Tenta dar um abraço. Não é saudável para a pessoa. Beleza? Então, olha só. Ele quer ficar invisível, escondido. Lembra? Toda vez que ele se manifestava era ruim. Não era um, né? A energia do corpo é pouca, mas na cabeça, muito. Então, ele vai ser muito racional, criativo e vai ter ideias fora da caixinha, fora do padrão. Por isso que você pode ver que todos esses aplicativos que estão tendo, essas empresas uniformes, etc., é relacionado à programação, que já são ideias disruptivas, que vêm para transformar, né?
exemplo claro é a questão do táxi, que aí quando veio o 99 táxi, o táxi, quem não se adaptou naquele momento se ferrou, os taxistas. E aí depois veio uma outra paulada que era nem táxi é mais, que é o Uber. Antes eram os taxistas tendo que se adaptar à tecnologia do celular para fazer uma corrida. E aí depois veio uma outra paulada que é assim, ó, nem ponto de táxi precisa ter. Então isso vai mudando, vai trazendo mudanças disruptivas. Com certeza, por trás dessas ideias tem pessoas muito esquisitas, extremamente criativas, imaginativas. Porque eles conseguem enxergar o que ninguém ainda está enxergando, porque eles estão do mundo das ideias. Um outro exemplo é o Netflix. Antigamente, quantas vezes a gente não redou do Netflix, né? Ou até mesmo DVD. Mesmo DVD, a gente tinha prateleiras com muitos DVDs. Hoje em dia, pela internet, você consegue assistir tudo. É uma biblioteca gigante. Né? O que, então, a gente não pode esperar de uma pessoa assim, que ela queira abraçar, certo? Exibir emoções e sentimentos. Então, por isso que eu falei, né, para quem é casal, quando eu falei para entrar na mentoria, ajuda até nisso, porque se você começar a identificar que a pessoa é muito esquizoide, não adianta você exigir dela receber abraço, carinho, e também não adianta você querer ficar abraçando ela toda hora que ela vai se sentir sufocada. Então, até para relacionamento amoroso, chavecar alguém, etc., até para isso é mentoria útil. Pais e filhos, um colega de trabalho, né? Então, um colega de trabalho esquizoide, como é que vai dar parabéns para ele? Dá, não? Parabéns, certo? Que é o oral que vai gostar que abraça. O rígido também, por exemplo. Né? É, ficar tá em outro lugar, né? Como estimula essas pessoas, então? Prestando atenção nas suas ideias, valorizando e elogiando o seu jeito de pensar. Por isso que uma das tarefas, eu já vou dar um spoiler aqui, vai ser vocês escreverem num caderninho, por exemplo, todos os sonhos de vocês e com quem que vocês vão compartilhar. Só com quem vocês acharem pertinente. Todos os sonhos você compartilha, por exemplo, vocês são amigos, então, aí tem ideias que você vai falar, com ela eu posso compartilhar essas ideias. Essas outras ideias eu vou compartilhar, por exemplo, com o meu esposo, essas outras eu vou compartilhar com o meu filho. Por quê? Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas dependendo do tipo de ideia que a gente compartilha com determinada pessoa, ela joga uma areia no caminho, né? Como é que chama? Jogar areia no pau de geografia, né? Eu jogou areia no meu caminho, né? A pessoa fala, não, você está viajando, cara. Entendeu? Viajar de motorhome pela costa brasileira inteira, aprendendo, não é possível, você não vai conseguir. E a clínica. Então, compartilhar essas ideias com quem vai endossar e te empoderar. E nem, não com quem vai falar assim, não, isso daí não vai dar certo, é impossível, por aí vai. Beleza? Então, essa vai ser uma das tarefas mais calmas, que concentrem por enquanto no diário. Respeite ele passar mais tempo no mundo imaginário do que no mundo real. Então, é muito engraçado. Geralmente, professor de yoga tem o corpo assim. Desde tem professor de yoga gordão e tal, não tem. Né? Pouquinho, não tem. Musculoso, trincado. Geralmente, eles são bem compridões. Certo? E aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a atividade. O que vai ser essa atividade? Lembrando que a gente vai até 9h30, extrapolando 10 horas. Tá bom? Então, todas as semanas vai ter atividade. O que vai ser a atividade? Vocês olharem para o espelho e descobrirem o quanto vocês são esquizoides. Certo? Então, ó, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. É o seguinte. Vocês têm 10 pontos para distribuir. Dentro, por exemplo, da cabeça. Dentro dos olhos, da boca, do tórax, do abdômen e da pelve. Da pelve não, desculpa, da pelve e das pernas. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Hoje vocês vão colocar de 0 a 10
o quanto a cabeça de vocês é esquizoide. Vamos supor que você coloca 6, vai, ou 5, sem problema. Aí na aula que vem, o quanto a sua cabeça é oral, aí você vai colocar 2. Aí vamos supor, quanto que a sua cabeça é masoquista? Vai colocar 3. Então, 5 mais 2 mais 3. Desculpa, ficou fácil, quero o próximo. 5 mais 2 mais 3 já deu 10. Aí vai vir a aula de masoquista. Aí eu vou falar como é a cabeça de um masoquista. Vai falar, opa, calma aí, vou ter que mexer nesse ponto. Então, eu vou tirar um pontinho aqui de episódio, que eu achei que era muito episódio, e vou colocar 2 aqui em masoquismo. E aí você vai refinando isso. Até que vai chegar na última aula e você vai ter certinho quantos pontos você tem em cada parte das pessoas. Pontos, não, é 100% um autoconhecimento. Beleza? E tem uma outra coisa que a gente preparou aqui especialmente para vocês, que é bem bacana, que é o quê? Uma playlist do que seriam músicas esquizoides. Então, por exemplo, olha aquela música assim, ó. Ando meio desligado, nem me sinto com os pés no chão. É um esquizoide que está contando essa história. Isso, certo? Uhum. Ela usa óculos, ela era magrinha, exatamente, com muitas quinas, certo? Então vamos começar, ó. Vai colocar a música que nós fazemos atividade, então? Cadê? Não? Beleza. Então, olha só. Vamos ver o quanto a cabeça de vocês é esquizoide. Então, assim, tudo que a gente for analisar não é só o formato. É a sensação e a expressão que aquilo também tem. Então, olha só, o formato da cabeça esquizoide, ela é grande, alongada, com a testa ressaltada e adiantando um pouco para frente. Então, a testa do esquizoide, ela, além de ser grande aqui em relação ao resto do rosto, ela também é para frente. Então, quando a gente olha qualquer parte do corpo, cabeça, né, por exemplo, o tronco, a pelve, a gente sempre vai olhar em todos os ângulos, de frente, de lado, certo? Cabelo mais afastado e com entradas laterais, então geralmente tem esquizoide, o cabelo, tipo, tem gente que tem um episódio de cabelo na costas, assim, né? Isso, metade do cabelo para trás. E as têmporas afuniladas, porque aqui, né, dá até para entrar 2 vezes, de tanto que a cabeça é espremida para cima. Beleza? E aí, e uma coisa que tem que ganhar ponto de esquizoidia, pelo menos um pontinho. Se você usa óculos, porque o óculos, né, para se esconder da realidade. Beleza? Qual é a sensação? A sensação é que essa cabeça ela é desproporcional em relação ao corpo. Então, ela é muito grande em relação ao corpo. E como ela se expressa, a expressão dela é que parece ter um cérebro gigante ali dentro. Beleza? Então, coloquem aí no caderninho de vocês o quanto a cabeça de vocês parece ter episódio de 0 a 10. E guardem essas notas para todas as aulas da mentoria. Quem está assistindo aí online, se tiver com dúvida, dá um toque aí. Beleza? Avisa aí se tiver com dúvida, hein? O Otávio, o Agnello, o pessoal aí em casa, é aconselhável olhar para um espelho ou olha aí na tela do celular, vai se autoanalisando, tá bom? A Mônica também. Mas eu tenho quase certeza, ou melhor, praticamente certeza que vai ser muito, muito parecido.
Beleza? São 6 partes, então a gente vai para a próxima, tá bom? A gente vai falar agora sobre os olhos. A gente falou sobre a cabeça, agora vamos falar sobre os olhos, tá bom? Como é o formato de um olho esquizoide? É um olho grande, com as pálpebras contornando os olhos. Então, além de ele ter um olho esbugalhado, por exemplo, pega o olho da Juliana Paz, exatamente, certo? Com as pálpebras contornando os olhos, aspecto lá esbugalhado, pálpebra cerrada, escorrendo parte da íris da pupila. Por quê? Ele quer olhar para frente. Vocês vão ver que o masoquista também tem pálpebras, mas são bolsos, inchados, porque ele carrega muito. O que o masoquista carrega? Muito peso. O masoquista é sempre o cara que está suportando tudo, porque ele tem que suportar todas as merdas que estão acontecendo. Porque o trauma dele é a humilhação. Lembra? Ele fazia questão de ficar se sentir humilhado. A gente está falando de episódio, que é rejeição. Então, para fugir, ele vai fugir o máximo possível do mundo real. Qual é uma das formas de fugir do mundo real? Usando óculos e colocando essa camada de pele. Mas é uma pele fina. Se for um inchaço, aí já é uma masoquista, tá bom? Ele tem um olho de peixe morto, com a expressão que não está conectado, não tem vida. Olhos estrábicos, também tem a ponto de esquizoidia. Pode estar olhando dentro do seu olho, mas não se conecta de verdade. Então, quando você olha para um olhar masoquista, para um olhar esquizoide, você olha assim para ele, olha assim e fala, mano, ele está olhando para mim, mas ele está viajando, ele não está conectado aqui. Tanto que a dissolução que a gente vai usar hoje de Ouraça é justamente uma técnica que chama trapaça, certo? Que é olhar olho no olho, e procurar desviar o menos possível. Não deixa de ser uma meditação. Tá? Então, ele não se conecta. Olheiras fundas, então, às vezes tem olheiras assim, escuras, geralmente, ó, beleza? Qual é a sensação? Que ele não quer se conectar com o outro. Como que ele se expressa? É um olhar desfocado, que não quer existir no mundo de fora. Beleza? Vamos para o próximo? Já deram aí o quanto vocês acham? De 0 a 10? Agora vamos analisar a boca. O quanto a boca de vocês é esquizoide. Ali não é óleo, não. Ali é fácil, né? Ele já estava ali mexendo ali. A boca é fina, certo? Apagada e os lábios sem cor. Por quê? O esquizoide, ele quer ficar falando o que está acontecendo, está sentindo o que está sentindo, por aí vai? Não, né? Ele não quer se expressar. Então, lá a boca vai ser geralmente pequena, a boca vai ter o lábio fino, sem vida, porque ele não tem necessidade nenhuma lá de se conectar, de se comunicar com o mundo. Vê lá como é que tá o nosso final, ó, porque ali tá caindo. Vê a água na sua vai lá. Cadê? Deixa eu ver. Normal? Então, qual que é a sensação dessa boca? De que ela não quer existir. Expressão. Como é que é a expressão que ela faz? De que ela não precisa se comunicar. Não há necessidade de se comunicar. Beleza? Então, o quanto a boca de vocês é episódio? Coloca aí de 0 a 10. Certo? Vocês não estão sendo dele, hein? Vocês não estão nem olhando. Aí depois vai dar bem errado, vai dar bem diferente do que a gente analisar. Então vamos lá. Olha só. Só pensando dessa parte aqui, a gente tem 3 análises. Que é a própria cabeça em si, os olhos e agora a boca. Agora vamos para o corpo, tá? Vamos falar de tronco agora. E quando eu falo de tronco, vai pegar a lombar também. Uhum. Quando eu falo tronco, então, pega a barriga também. Porque o quadril ou pelve é outro tipo de pontuação, que é basicamente uma análise do bumbum, digamos assim, e depois as pernas, beleza? Então, como que é o tronco do esquizoide? Ele é mais esticado, mais alongado, mais fino, magro, com ombros e articulações ressaltadas
e com muita quina. Então você olha assim, parece que é uma vareta, só osso, certo? É um corpo largado e que se fecha projetando os ombros para frente. Então por isso que é importante olhar para o espelho e ver o quanto seu ombro é fechado assim para frente. Por que, que o ombro do esquizoide é fechado? Por que, que o ombro do esquizoide é para frente? Porque ele quer se fechar, certo? Sensação de que não tem muita vida ali. É um tronco, um corpo que parece que não tem vida ali. É desajeitado, é o corpo montado e largado como um quebra-cabeça mal montado. Parece que é um monte de peças. Vocês lembram daqueles bonequinhos quando era criança, tinha aqueles comandos de munição? Às vezes dava até para desencaixar o braço. Então, é um corpo todo daquele jeito. Qual que é a expressão de ele estar se fechando com os ombros? Então ele quer ir para dentro do mundo dele, né? Mesmo porque lembra que quando ele estava lá na barriga, quando se expressava ela é ruim, então quanto mais ele está encolhidinho ali, né, não vou mais nem chutar, nem dar soquinho, porque é ruim. Ficar frio e apertado. Isso, beleza? Então deem aí a nota de 0 a 10 o quanto o corpo de vocês, o tronco, é esquizoide. Agora vamos falar do quadril. Então, como é o quadril do esquizoide? Será que ele tem um bumbum bem grande, inclinado, querendo chamar atenção, atraente? Não. É um quadril estreito, desconjuntado, buraco na lateral, como se a pele contornasse o osso. Então, é bem fechadinho, assim. Nádegas retas e com pouco volume, energia. E tem um espaço entre as coxas. Então, quer ver, ó, fica de pé. Fecha, fecha, em teoria, a perna. Levanta a camiseta. Ainda bem que vocês vieram de leg. É até interessante vocês verem sempre de leg. Vira de frente, fica de frente para mim. Isso. Fecha a perna. Não, na verdade, fica relaxado. Você não tem espaço, ela tem um pouquinho. Seu olhar também, ó, não conecta e você tem um pouco de estrabismo, não tem? Esse olho tá olhando para lá. E esse aqui tá mais para cá. Olha para ela para você ver. Um pouco de estrabismo, não tem? Uhum. Para se desconectar. Por isso que eu tô falando, vocês não estão olhando para o espelho, vocês estão subestimando. Olha lá. Dá ideia. Mas aí a perna vai ganhar ponto de esquizoidia. Depois a gente fala, depois eu vou falar da perna. Quando a pessoa fica de pé e o joelho parece que ele até. Tipo assim, ó, o joelho, na verdade, ele é isso. Né? Então imagina que esse é meu joelho. É aqui, meu joelho. O esquizoide, tipo, o joelho dele faz isso. Parece até que vai quebrar. Quer ver? Ó, vira de lado. Mas a gente vai falar das pernas. Você tem um pouco de hiperextensão no joelho. Ele vai para trás. Aí por que que é legal olhar aqui, ó? Agora vira. Não, não é de frente. De frente não dá para ver. Olhar a outra, porque às vezes um joelho tem mais fisiologia do que o outro, por aí vai, tá? Mas voltando aqui, ó, quadril estreito, desconjuntado, buraco na lateral como se a pele contornasse o osso, nádegas retas com pouco volume ou energia, espaço entre as coxas, ossos da bacia bem aparentes e ressaltados. Sensação de que não tem energia naquele quadril, certo? Qual é que ele se expressa? Totalmente desarticulado, beleza? E agora a última parte que a gente vai analisar. Lembram, são 6 partes: cabeça, olhos, boca, ombro, joelho, pé, joelho, pé. Não. Aí depois é o tronco, a pelve, né, ou quadril, como vocês quiserem chamar. E por último, agora então as pernas. Como que é as pernas do esquizoide? Elas são alongadas, finas, mostrando as articulações, são bastante ossudas, certo? Sem energia. Aí o que acontece? Por que que aqui está escrito canela, joelho, canela? Porque ele tem tão pouca coxa que parece que a coxa dele é uma canela, aí vem o joelho e depois vem outra canela, certo? Mesmo porque ele não tem perna nenhuma para fazer, certo? Características do esquizoide.
Racional ou emocional? Racional. Introspectivo ou extrovertido? Introspectivo, certo? E vocês acham que no dia a dia ele tem pernas para fazer? Ele precisa ter as ideias e pedir para que alguém faça para ele? Oi? Né? Então ele não tem perna para fazer, ele não tem perna. Lembra que os únicos dois que têm perna para fazer coisas no dia a dia são o e o rio. Se você for muito psicopata, se você for muito esquizóide, se você for muito oral, tiver muito pico disso, você vai ser uma pessoa que não consegue fazer as coisas. Você precisa que alguém faça para você. A sensação, então, é que não tem nem força para carregar nada, que vai quebrar, principalmente para carregar aquela cabeça gigante, certo? Como é que ele se expressa que não quer contato com o chão? Manda toda a energia, então, para a cabeça. Beleza? Então, de 0 a 10, quantas pernas de vocês são esquizóides, certo? Coloquem aí. Eu quero saber se, até esse exato momento, com alguma dúvida, vocês querem perguntar alguma coisa, ou alguma angústia, alguma coisa. Parece que não. É certeza absoluta. Então, imagina um esquizoide, vamos pensar aqui. Um cara com muita esquizoidia, e você força ele a ser ator. Agora, imagina um esquizoide trabalhando com um programador. Imagina um esquizoide escritor de livros. E roteirista. Então, ele quer dizer, então, que quem é esquizoide não pode trabalhar com arte? Pode, não é isso? Só que talvez ele vai se dar melhor escrevendo os roteiros de uma peça. Então, ele pode trabalhar no teatro, mas ele é o roteirista. Uhum. Porque mexe no psicológico. Então, ele, digamos que ele dissolveu a couraça de uma forma brusca, não através do processo que a gente vai falar aqui, que é a respiração, o som e o movimento. Ele fez um processo antinatural. Uhum. Certo? Então, por exemplo, se a gente fosse pensar numa peça de teatro, vamos usar bastante esse exemplo da peça de teatro. Quem escreve o roteiro? Não, o esquizoide. Quem vai ser o ator? Quem é que mais gosta de aparecer de todo mundo? Uhum. Rígido. Brad Pitt, né? Certo? Beleza? Quem é o diretor da festa? Que coordena todo mundo, fala para um sentido. O psicopata. Exatamente. Quem é que fica na luz, iluminação, som, nada pode dar errado. Meu Deus. Não, quem é que vai cuidar da forma como a pessoa está falando, do figurino, etc. Ué, Oral? exatamente. Tá vendo? Então dá para trabalhar, todos eles trabalhar com arte, dá, numa peça de teatro, sim, para quem que vai cada pessoa. Então, quem que eu coloco, por exemplo, para trabalhar no telemarketing de uma empresa? O esquizoide? Quem que gosta de falar bastante? Não para de falar. Geral. Oral. Exatamente. Tá vendo? Como tem a ver justamente com produção também. Então tem a ver com tudo.
assim. Beleza? Mas tá fazendo sentido essas coisas que a gente tá falando? Aqui tinha uma época, não sei, algumas semanas atrás, né? Eu tava com 3 episódios aqui, ou seja, ninguém tem perna pra fazer, tá todo mundo de Narnia aqui. Mas eu tenho que colocar todo mundo e levar para o recurso. Então, faz vocês 7 episódios, mas aí eu só tenho pessoas aqui imaginativas, criativas, mas que energia mesmo para fazer, ou se eu for esperar que alguém tenha alguma ideia, precisava fazer isso. Não adianta eu querer exigir deles, porra, você não sabia que era para fazer isso? Não, eu não sabia, eu não estou nem aqui nesse planeta, cara. Entendeu? Eles precisam. Eu sou psicopata. O meu pico, não é que meu pico é psicopatia. Acima de 15% no gráfico, já o líder já se torna psicopata. Então, eu não tenho pico de psicopatia. Meu gráfico é bem distribuído. Lembra que eu falei isso na aula zero? Só que, como eu tenho 17% de psicopata, ele manda em todos os outros traços. E, consecutivamente, eu acabo me tornando, em teoria, psicopata perante a vida. Então, eu tenho capacidade de liderança. Então, eu tenho a responsabilidade de pegar cada um desses episódios e falar, você vai fazer isso. Porque eles não estão conectados com nada. Você não viu a mancha aqui? Não sei o que, tinha que ter passado assim. Não adianta você brigar, não vai ver. Então, tem que deixar tudo claro. Beleza? Beleza? Tá fazendo sentido? Não tá. Então agora é 9h04, lembra que eu falei que a gente ia até 9h30, no máximo 10 horas. Então agora, vocês querem tomar uma água, usar o banheiro? Vai lá. 5 minutinhos aí de intervalo, então 9h09, certo? A gente volta. Preparar aqui. Deixa só aberto e agora põe a música para tocar, quer ver? Vamos pôr uma música de esquizoide aqui para tocar. Rapidinho, só para não fazer uma coisa. Peraí.
Não, não tá saindo som. Deixei mutado aqui. Vocês estão escutando a música no fundo ou não? Não. Vocês estão escutando essa música? E agora? Não? Nada, nada? Agora sim, mas Essa escuta bem pra ler. longe. Olha só como é racional. Alexa, tocar Metamorfose Ambulante. Essa música é total esquizoide. Reparem a letra. E aí, cara, vai tirar o pau, depois do vídeo, vai, ou, gasta todo mundo. Aí a gente não vai ter essa marinha, tá, ó, sua barra.
Eu até tenho. Mas por isso que eles usam recursos de ultrapassagem, sempre estão aí alcoolizados. Mas eles estão super criativos, né? Vai ver a letra, por exemplo, o Renato Russo também era bem criado. Vamos voltar? Alexa, Alexa, cancelar. tocar música Spa. Alexa, tocar música para dormir. Aqui está uma estação que talvez você goste de chamada para dormir no ar no domingo. Você agora calminha. E aí, só para fechar, Tá gravando. Você pode ir. a gente falou muito legal o Alexa, volume 5. Então, você olha o corpo. Ou o corpo você entende, como que é a mente. E através de saber como é a mente dela, você sabe como é essa história que ela vê. E quando a gente fala história, é como se a gente está saindo meu áudio, eu falando. Vocês estão ouvindo ouvir? Vocês já voltaram? Estão todos aí? Podemos ir para a prática. Magrelo. Se vocês puderem também abrir a câmera para a gente fazer a prática que a gente vai acontecer aqui, para todo mundo participar. Está aqui a Jaqueline. E aí, Otávio? Olha só. Só presta atenção nisso, para a gente finalizar para fazer a prática. Que vai ser para todos os 5 graus. Tem olho e corpo, tem como é a mente. Beleza? Tá bem da mente, essa pessoa, eu sei como que foi a vida dela. Foi como é a história dessa pessoa. Quando a gente pensa em história, a gente pensa as coisas que aconteceram. O que ela fez e a função ela foi. Então, a gente está falando de karma. Se a gente está falando de karma, então é como se a gente estivesse falando, decodificando, o que esse espírito quis vir passar aqui. Então, pelo corpo, a gente já consegue fazer tudo isso, pessoal, até a parte espiritual dela. Estou tudo que explica de novo. Então, pelo corpo, você sabe como funciona a mente. Pela mente, você sabe a história que essa pessoa deseja passar. Porque lembra que a interpretação era infantil. Tem 0 meses de vida. Você sabe alguma coisa que está acontecendo? Não, é como inconscientemente você está interpretando. Então, é mais ou menos o que você quer dizer. Seu espírito estava desejando vir passar aquilo. Então, seu espírito, digamos, inconscientemente, ele vai formando o formato do seu corpo para depois perceber toda a vida. E aí, quando a gente estava fazendo essa brincadeira da música, a gente chama isso de engenharia reversa. Vou dar um exemplo do que seria isso. Você está numa roda de amigos lá no churrasco, e a pessoa fala, não, você não acredita, estava lá na empresa. O cara lá falando com ele parece que não está prestando atenção, velho. Ele vai contando toda a história. Como é que você imagina o corpo dessa pessoa? Pelo que ela está contando da história que aconteceu na vida dela, você já imagina como que é a mente dessa pessoa e, consecutivamente, você já imagina um personagem. Você já imagina, nossa, deve ser um cara, um corpo bem comprido, cabeça, usando óculos. Aí você vai chegar e falar assim pro seu amigo. Esse seu amigo aí que está contando a história, ele tem o corpo assim, tem a pessoa dessa pessoa. Como é que você sabe? Então, você fez o reverso, que é o que a gente acabou de brincar aqui, tá muito. Então, ouvindo a música, você fala, nossa, esse personagem dessa pessoa agora que ele está falando. Então, às vezes, sem ver a pessoa, do outro lado do telefone, se a pessoa fala, pegar mais ou menos imagina. Então, nossa, deve ser legal. Ele está me contando aqui no telefone, deve ser legal. Deixa eu tratar ele. Beleza?
Então, pessoal, vamos agora para a prática. Vocês já devem ter percebido que o esquizoide ele tem muito essa facilidade de ir para o mundo imaginário e, consequentemente, isso acaba também até potencializando para que ele surfe nesse mundo da espiritualidade, porque é um universo onde ele se sente confortável, ele se conecta do mundo real, dessa natureza às vezes caótica, de muita demanda, de muita preocupação, e ele se internaliza. Então, ele vai para o mundo de dentro, então ele tem muita essa facilidade de introspecção, e a partir disso ele mergulha, né, num novo universo imaginário, de mundo paralelo. Né? E esse é um lugar onde todos nós temos essa predisposição, né, porém os esquizoides um pouco mais, mas fica um convite para que todos possam fazer essa prática, inclusive durante a semana, porque é uma prática de também cultivar a nossa espiritualidade até acessar essa parte mais criativa, porque é só nesse mundo interno que a gente muitas vezes acessa, né, insights poderosos, ideias, e às vezes no dia a dia, né, durante a rotina, a gente às vezes passa despercebido, né? Porque é tanta correria, às vezes é tantos afazeres, né? Então, a orientação é a seguinte, né? As práticas aqui, elas visam sempre ter respiração, som e movimento. Vocês lembram? Toda essa parte de encoraçamento são emoções estagnadas. Então, da mesma forma, o esquizoide, ele tem ali uma energia que está ali, às vezes, pesando, né? E como que isso também se mostra no esquizoide, né? Também, às vezes, em formato de preocupação, uma mente muito acelerada. Então, se ele não traz esse lugar de introspecção para ele se reabastecer, às vezes ele pode também ficar muito na dispersão, na falta de concentração e não ser produtivo. Então, o movimento consciente de você internalizar as coisas é também você se reabastecer, tá? E aí, a gente vai então fazer essa prática. Então, eu vou convidar para todos vocês, para vocês também se levantarem. A gente vai fazer uma. Vocês vão espreguiçar um pouco o corpo, fazer um alongamento rapidinho, só para a gente poder se reconectar com o corpo, né? Já que foram tantas informações. Agora, a prática ela vai exigir da gente essa autopercepção, a gente se perceber, né, as sensações que a gente está mobilizado. Então, dá uma espreguiçada, vai lá em cima. Não sei se vocês estão ouvindo a música, mas tem uma música rolando aqui bem suave. Dá para direcionar o corpo. Começa a fazer um controle aí da respiração. Respira de uma forma um pouco mais profunda. Está começando a internalizar, se voltar para o mundo dentro das percepções sensoriais. Vocês que estão aí em casa, sentadinhos, vocês podem agora fechar os olhos. Vocês também vocês podem tanto ficar em pé, quanto também fechar os olhos. Vocês vão agora esfregar as mãos de vocês. Vamos colocar aí esse aquecimento para a gente ativar toda essa estimulação que a gente vai fazer na pele. Começa a fazer uma respiração profunda. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Põe agora a mão no coração, ativando essa nossa parte da emoção, para você começar a perceber.
Respira profundamente. Solte, tá? Toca as suas mãos novamente, ativa, faz esse movimento, esquenta, esquenta. E agora o estímulo vai ser vocês tocarem aqui, ó, região dos olhos. Começa a estimular todo esse ossinho aqui em torno dos olhos. Talvez vocês nunca tiveram essa oportunidade de trazer uma automassagem para essa parte. Vai percebendo quanto que você estimular com a mão aquecida essa região, ela vai liberando uma tensão, vai trazendo conforto, vai fazendo esses movimentos, ó, de rotacionar, rotaciona aqui em torno dos olhos. Podem mudar a direção. Agora fazendo para o outro lado, estimula bastante essa região. Agora vocês vão começando a expandir. Esse movimento de rotação vai começando a ganhar mais espaço aqui toda a face. Vai começando a levar esse movimento de rotação também para a testa. Põe um pouquinho de pressão na testa. Leva aqui para as laterais, nas têmporas. Põe uma pressão e sente uma distensão nessa área. Vai liberando. Massageia bem essa região da testa. Então, você vai massageando, você vai também respirando fundo, percebendo se vem algum tipo de emoção diferente, alguma ideia. Agora vai levando a mão aqui para o topo da cabeça. Começa a estimular o topo da cabeça. Vai percebendo toda essa região. Vai fazendo até um pouquinho mais de força, pressão. Esse é um movimento de despressurização da cabeça. Você vê que esse movimento, ele muitas vezes a gente faz quando a gente sente que está extremamente estressado, não é verdade? Pega a cabeça e a gente está de saco cheio. Aham. É, põe a mão na cabeça, pergunta o que eu faço agora, ver se está no estado de meditação, para ver o quanto que a gente naturalmente tem uma inteligência, né? Uma inteligência corporal que se expressa nesses momentos também de tensão. O Otávio está estimulando a cabeça do gato.
Vocês podem pegar assim, ó, o couro cabeludo, dá uma puxada assim, ó. Percebe o quanto que também é gostoso fazer isso. Puxa assim, ó, o cabelo. Ó. Você não acha gostoso? Não? Vai aqui para trás, ó, na nuca. Essa região, a cabeça, ela é extremamente erógena. Ela é uma região que traz muito prazer. Basta vocês estimularem de uma forma tanto, às vezes, com uma certa pressão, e às vezes até com uma sutilidade também. Percebe, vai estimulando. Forma que vocês... Podem também, ó, começar a fazer de uma forma sutil, assim, dentro da cabeça. Vai percebendo a mão de vocês de forma sutil, passando no topo da cabeça. Nosso cabelo é um ponto, nosso cabelo, ele tem muita eletricidade, né? À medida que a gente vai passando, a gente vai tentando entrar para ver, aqui, aqui eu não gosto, né? É um cafuné. E aí, pessoal, o último exercício desse de estímulo, né? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão inspirar, fechando bem assim o olho, ó. Põe pressão aí no olho, fecha bem ele, vocês vão inspirar. E quando vocês soltarem, vocês vão abrir ele bem grandão. Entenderam como que é? Vamos lá. Inspirando, vocês vão fechar bem o olho, ó. Soltando, vocês vão abrir bem grande. E vão soltar um som também. Vamos lá? Para fazer careta mesmo, não preciso ter vergonha. Para te tensionar toda essa região. Vai lá. Vai lá, mais duas vezes. Forma bem potente. Vai lá. Tira. Solta com tudo. Esbuga ali no olho. Mais uma vez. Sol. E aí? Como é que vocês estão? O que vocês estão achando? Dá, né? Uma leveza. E aí? Solta, fica bem relaxante. Vocês que estão aí online, tá tudo bem? E Né, aí, gente? Esse cuidado. como é que tá, Jaqueline? Jaqueline?
Tá tudo bem, é gostoso a gente ter esse autocuidado, né? Esse momento do toque, da percepção, é gostoso. Aham. Vocês podem, assim que vocês acordarem também, quando vocês forem lavar o rosto, né? Estimular bem, ó, toda a face, libera toda a sua tensão. E aí, para finalizar, hein, pessoal, uma última atividade que a gente geralmente passa também, quando a gente vai fazer o trabalho mais diretamente, seja no formato, né, de terapia tântrica, para desflexibilizar essas couraças, né, aqui da região ocular, é uma prática chamada tratak, que nada mais é de você fixar o seu olhar. Vocês estão de frente para uma outra pessoa, eu vou pedir para que vocês duas então, vocês se olhem nos olhos, podem permanecer sentados. E o exercício é bem simples, vocês só vão fixar o olhar na outra e vão sustentar esse olhar. E vão perceber em vocês as emoções, se dá vontade de rir, se causa estranhamento. E aqui a gente, no online, a gente também vai poder fazer isso, tá bom? Eu vou olhar bem diretamente aqui, ó, para a câmera. E vocês também vão olhar junto, tá? Embora estejamos distantes, mas podemos fazer esse exercício também de forma online. E a gente vai passar um tempinho aqui olhando para a câmera bem fixo. Imagina como se você estivesse na minha frente, olhando bem dentro dos meus olhos. E percebe o que se passa na cabeça, quais são os pensamentos que vêm. Às vezes são pensamentos que querem tirar a gente da prática, nos auto-sabotar. Fixa o olhar e permanece. Os olhos são a janela da alma, né? Quando a gente faz essa prática pessoalmente com uma outra pessoa, sempre a gente consegue acessar coisas sutis, coisas profundas, às vezes os próprios pensamentos que ambos se entrelaçam. Então é isso. Basicamente, esses são os exercícios para a gente poder fazer, tá bom? Essa prática também é recomendado que vocês façam também em frente ao espelho, tá? Às vezes vocês colocando aí no espelho, frente, numa meia luz, tem uma meditação que se chama Kali, que você olha fixamente para o teu próprio olhar, Kali. É uma meditação que você acessa vários estados profundos, até de coisas um pouco mais densas, viscerais, às vezes você confrontar algum medo. Tem algumas nuances, alguns detalhezinhos dela que, por exemplo, lá você está com um olhar fixo, né, no teu próprio olho, diante do espelho, e você colocar a língua para fora.
todo esse movimento que você faz, você também está impulsionando novas sensações, né? Novas emoções. Então, às vezes ali você pode ter acesso a um medo, a alguma coisa, né? E como você vai estar fazendo dentro de um espaço seguro, você vai poder estar enfrentando. Entendeu? Isso é uma forma terapêutica de você poder mexer em certas questões que às vezes não são tão confortáveis, mas que são essenciais para o nosso autoconhecimento, né? Entenderam, pessoal? E aí, vocês vão fazer essa prática durante a semana? Vão, não vão? Sim. Ao longo da semana a gente vai estar passando aí algumas atividades, tá? Toda manhã, exercícios de casa. Lembrem-se de comprar o caderninho para vocês fazerem como se fosse um espécie de diário. É bastante estimulante, né, para esquizoidia, todos nós ter esse momento aí de fazer uma auto-reflexão sobre o que a gente vivenciou no dia e fazer esse diário ajuda bastante aí, tá bom? Querem perguntar alguma coisa? Tá tudo certo? Quer falar mais alguma coisa? Sim. Ah, sim. Então, esse processo que a gente está fazendo de desencoraçamento, a gente pode imaginar como se fosse uma pedra de gelo, certo? A gente tem que estar no gelo, quando a gente coloca energia nele, mais energia, ele se torna líquido, certo? Se torna água. Se você der mais energia para ele vira vapor. Ou seja, como se aquilo que era tão denso, tão duro, tão físico, sublimasse, certo? Chegasse ao estado de evaporação. Então, quando a gente pensa na questão das couraças, todo trauma que a gente teve, seja ocular, da boca, do tórax, etc., de cada uma das couraças, foi porque a gente estagnou a energia, a gente teve que prender, né? Ou foi a respiração, o choro, então aquilo que foi estagnado, estrangulado. Conforme a gente vai dando energia agora, que é exatamente aquilo que pega a respiração, o som, né, e fazendo a massagem e o movimento, isso aí vai fazendo com que a couraça vá ficando mais sublimada. Então, ela toda endurecida dentro, ela vai chegar até o estado de recuperação. Por isso, quando a gente pensa em uma massagem, terapia relacionada ao tantra, uma pessoa que é muito espiritual, está no padrão de espiritualidade muito alto, a gente não pode nem pensar em fazer uma massagem para o caso mental daquela pessoa. Porque ela não está preparada, ela não tem energia, corpo suficiente, ela vai não estar fora da caixinha. Trabalhar o todo da pessoa. Até a massagem, se a gente for parar para pensar, por exemplo, o esquizoide adora quiropraxia. Por quê? Porque eles são muito ossudos, das articulações, então você vai lá e trava, eles adoram. Adoram. Aí, quando a gente pensa numa massagem mais forte, mais pegada, por exemplo, chato, quem que vai gostar mais? O rígido, por exemplo, tem, né, tem toda aquela tensão, aquela cobrança de perfeccionismo, o próprio masoquismo. Agora, se você fizer, por exemplo, um teatro no moral, que é o gordinho, ele vai falar o quê? Ai, tá doendo, ai, tá apertando. Ele é todo molinho, vai ser confortável. Então, por exemplo, o que seria interessante no oral? Por exemplo, um toque mais sutil. Só passando de pele, uma massagem bastante. Por quê? Porque o oral é da pinta. Então, percebam que até aqui, às vezes, eu não tenho muito sem vocês saberem, agora vocês sabem, eu já sei isso, porque eu vou ter que fazer uma massagem mais fraca. Ele pegou na coisa do meu peso, vai, tá doendo, lá, não sei o que, tá muito forte. Porque eu já sei que é oral, por exemplo. Então, mesmo que ele precise fazer um teatro, eu tenho que fazer mais fraco. Agora, o vídeo é o que você aperta e ele fala assim, não, pode ser força, pode ser força, que eu aguento. Entende? Porque é o tipo que trata de caráter da pessoa. Então, fica aí esse exemplo. O gelo, o exemplo da cebola, que a gente deu, que são camadas, a gente também vai tirando cada uma dessas camadas. E, por último, essa questão de você entender tudo. Né? A gente falou de relacionamento amoroso, as pessoas que têm livro, de trabalho. Tá?
a gente abriu o grupo justamente para vocês se motivarem a postarem ali o que está acontecendo, desde que seja relacionado ao que a gente está vendo. Então, comprou o caderninho, vai lá e bate uma foto. Gente, já comprei um caderninho. Por quê? Porque às vezes tem alguém lá no grupo que não comprou, e aí você estimula aquele que está meio parado a ir atrás também da cura dele. Por isso que quando a gente está tentando em formar um hábito ou mudar um comportamento, é tão importante a percepção de um ajudar o outro, de senso de equipe, de um estimular o outro. Então, procure nessas atividades, conforme você passa um dia, colocar uma foto. Olha, gente, hoje eu já fiz o vídeo do caderno, sei lá. Tá? Vamos interagindo ali com vocês. E eu mandei meio que um questionáriozinho ali de anamnese, algumas perguntas. É importante vocês mandarem no nosso particular, respondendo as perguntas, como é que está a alimentação, como é que foi a experiência de vocês, a vida adulta, e principalmente o que vocês estão esperando de tudo isso que vocês vão viver. Para que a gente possa até mesmo, às vezes, mexer um pouco no material, adaptar, para entregar o que vocês vieram buscar. Beleza? Então, responder aquelas perguntas e mandar no nosso particular é extremamente importante. Fechou? Alguém tem mais alguma dúvida aqui no presencial? Que vocês vão poder ler um para o outro? A ideia é que não, porque principalmente como é um trabalho do esquizoide, é do mundo inteiro. Pode colocar qualquer coisa relacionada até à sexualidade, tudo, e nem a gente vai ler. É uma coisa que é de vocês. Lembra que antigamente tinha algum diário que vinha até cadeado, né? Certo? Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida aí no online, quer perguntar alguma coisa? Ou compartilhar com a sua experiência? Não? Uma amostra, Em cada um separado? era muito assim, algo, aquele que você viu, no outro, Até se você pedir um coco na praia, você vê que o cara que está indo cortar o coco é esquizoide, você fala, você vai paciente, ele nem está aqui, né? Então, você vai até aprendendo a respeitar as pessoas conforme elas são. Certo? Exatamente. Certo? Alguém do online quer perguntar uma coisa ou falar como é que foi a experiência? Não? Tá bom. Então é isso. Na semana que vem a gente começa a cuidar do oral. Aí a gente vai ter um momento de acolhimento que vocês vão contar como é que foi cuidar da parte episódio de vocês durante essa semana, fazendo as atividades, etc. E a gente tem toda a teoria do oral, como que se implorar o oral, e por aí vai, como é que vai verificar isso, tá bom? Beleza. Então é isso aí. Valeu, pessoal, por vocês terem ficado até o final aí. Espero que tenha sido proveitoso, certo? E a gente se vê, então, quarta-feira que vem, às 8 horas da noite. Seja online ou presencial. Fechou? Fiquem com Deus aí. Valeu. Tudo de bom. Gratiluz, namastê, água vegana. Até quarta. Como é que faz isso? Tchau, tchau.